Ricardo Mendonça sempre ostentava seu relógio importado e terno italiano enquanto inspecionava o canteiro de obras da Mendonça Construções, empresa que herdou do pai e transformou em um império imobiliário em São Paulo. Aos 45 anos, o empresário era conhecido por sua impaciência com funcionários e pelo lema que repetia em todas as reuniões: tempo é dinheiro, e meu tempo vale mais que o salário anual de vocês. Naquela manhã de segunda-feira, o sol castigava o canteiro da nova obra, um condomínio de luxo na zona sul da capital paulista. Ricardo chegou dirigindo sua Land Rover blindada, estacionando propositalmente próximo aos operários que tomavam café antes do início do expediente. Vestia um terno azul marinho impecável, apesar do calor, e óculos escuros que escondiam olheiras de uma noite mal dormida após uma discussão com a secretária de habitação, que ameaçava não liberar o alvará de construção por detalhes insignificantes, como ele chamava. Bom dia, patrão, cumprimentou Zé Carlos, o mestre de obras, um senhor de 58 anos com a pele marcada pelo sol e mãos calejadas por décadas de trabalho. Seria melhor se essa obra estivesse no prazo, respondeu Ricardo secamente, observando os poucos avanços desde sua última visita. Cadê aquele engenheiro? Precisamos acelerar isso aqui. Enquanto o mestre de obras ia buscar o engenheiro responsável, Ricardo notou um homem que nunca tinha visto antes, carregando sacos de cimento. Aparentava cerca de 40 anos, magro, pele morena queimada de sol, usando um uniforme surrado e um capacete ligeiramente torto. Diferente dos outros operários que desviavam o olhar quando o patrão passava, este homem o encarava com interesse. E você aí, é novo aqui? Perguntou Ricardo com desdém. Sim, senhor. Comecei ontem. Me chamo Paulo Silveira, respondeu o homem, estendendo a mão suja de cimento. Ricardo olhou para a mão estendida e deu um passo para trás, ajeitando a gravata. Bem, Paulo, um conselho, nesse ritmo aí, carregando um saco de cada vez, não vai durar muito por aqui. Minha obra tem prazo. Alguns operários próximos abaixaram a cabeça, constrangidos. Paulo, entretanto, manteve o olhar firme. O senhor entende de construção? Perguntou Paulo. Uma risada coletiva e nervosa percorreu o grupo de operários. Ricardo sentiu o rosto esquentar. Eu entendo de resultados, meu amigo. E de assinar cheques, inclusive o seu. Nesse momento, chegou o engenheiro Marcelo, um jovem de 32 anos recém-promovido, visivelmente ansioso com a presença do dono da construtora. Senhor Mendonça, estamos apenas 3 dias atrasados, mas vamos recuperar. Ricardo o interrompeu. 3 dias hoje, uma semana amanhã, e um mês na inauguração. Já ouvi essa história antes. Enquanto caminhavam pela obra, Ricardo fazia questão de apontar falhas e exigir mudanças impossíveis no cronograma. Ao passarem novamente por Paulo, que agora ajustava algumas formas de madeira para uma coluna, Ricardo parou. Olha só, Marcelo, contratam qualquer um e depois a obra atrasa. Esse aí está colocando a forma torta. Paulo levantou o olhar calmamente. Na verdade, senhor, estou corrigindo. A forma estava desalinhada em 3 centímetros, o que poderia comprometer a estrutura. Agora temos um servente que dá aula de engenharia, ombou Ricardo, provocando risadas forçadas do engenheiro e do mestre de obras. Próxima coisa que vamos saber é que ele vai ensinar contabilidade para o meu financeiro. O que Ricardo Mendonça não sabia é que aquele simples servente de obras, com as mãos sujas de cimento e o uniforme surrado, não era quem aparentava ser. Paulo Silveira era, na verdade, um fiscal do Ministério do Trabalho, infiltrado após diversas denúncias anônimas sobre irregularidades nas obras da Mendonça Construções. Na manhã seguinte, Paulo chegou cedo ao canteiro de obras. Posicionou-se estrategicamente próximo ao escritório provisório, onde conseguia ouvir as conversas entre o engenheiro Marcelo e o mestre de obras Zé Carlos. Disfarçadamente, tirou do bolso um pequeno gravador enquanto fingia amarrar o cadarço da bota. O Mendonça tá impossível, comentava Zé Carlos, passando a mão pela testa suada. Quer que a gente termine a fundação em metade do tempo previsto. Isso é loucura. Marcelo suspirou, ajustando o capacete. E o que você quer que eu faça? Se reclamar, ele me substitui na hora. Tenho família para sustentar. Mas e o concreto? Não vai curar direito nesse prazo. Use menos água na mistura e adicione mais acelerador de pega. O teste de resistência a gente falsifica depois, como nas outras obras. Paulo registrou tudo, sentindo um aperto no peito. As suspeitas estavam se confirmando, a construtora sacrificava a segurança por lucros e prazos, colocando vidas em risco. Por volta das 10 horas, a Land Rover de Ricardo Mendonça apareceu novamente. Desta vez, ele não estava sozinho. Uma mulher elegante de taier e salto alto o acompanhava,
tentando equilibrar-se no terreno irregular da construção. Marta, esta será a joia da coroa da Mendonça Construções, dizia Ricardo, gesticulando amplamente. 16 andares, apartamentos de alto padrão, vista para o parque. Já temos 70% vendido na planta. Paulo reconheceu a mulher das notícias, Marta Albuquerque, secretária municipal de habitação. O mesmo cargo que havia negado o alvará dias antes. O fiscal disfarçado de servente aproximou-se, carregando uma pilha de tábuas para parecer ocupado, enquanto tentava captar a conversa. Então, minha cara, sobre aquelas pendências no alvará. Ricardo falava em tom baixo, mas audível. Tudo resolvido, respondeu Marta sorrindo. Assinei hoje cedo. A prefeitura está muito interessada no desenvolvimento deste bairro. E sobre aquele outro assunto? A transferência internacional já foi feita. Minha filha agradece a bolsa de estudos em Paris. Paulo quase deixou cair as tábuas. Havia acabado de testemunhar um esquema de corrupção explícito. Ricardo notou sua presença e franziu o senho. Você de novo? Não tem mais o que fazer, não? Desculpe, senhor. Só estou levando material para o outro lado, justificou Paulo, afastando-se. Quem é esse? Perguntou Marta, desconfiada. Um ninguém. Servente novo, daqueles que acham que sabem mais que os engenheiros. Ricardo riu. Vamos continuar nosso tour longe de ouvidos curiosos. Ao meio-dia, os trabalhadores pararam para o almoço. Paulo sentou-se propositalmente ao lado de Pedro, um pedreiro mais velho que parecia descontente. Trabalha aqui há muito tempo? Perguntou Paulo casualmente. 3 anos. Já vi de tudo nessa construtora, respondeu Pedro, mastigando sua marmita. Como assim? Pedro olhou ao redor, certificando-se que não estava sendo observado. No ano passado, um colega nosso caiu do 5º andar de uma obra. O andaime quebrou. Não tinha equipamento de segurança adequado. E o que aconteceu? A família recebeu uma indenização para ficar quieta. O Mendonça abafou tudo. O caso nem chegou na fiscalização. Paulo sentiu o sangue ferver. Enquanto conversava com outros trabalhadores, descobria mais irregularidades, jornadas excessivas, falta de treinamento, equipamentos inadequados, materiais de baixa qualidade. No final da tarde, quando estava documentando disfarçadamente as condições do alojamento precário dos trabalhadores migrantes do Nordeste, Paulo foi surpreendido por Marcelo, o engenheiro. O que você está fazendo aqui? Esta área é restrita. Só estava procurando uma ferramenta, improvisou Paulo. Marcelo o encarou com suspeita. Você faz muitas perguntas para um servente. E parece entender demais de construção. Tenho experiência, só não tive oportunidade de estudar, respondeu Paulo, mantendo a calma. Sei. Amanhã quero ver sua carteira de trabalho e documentos. Algo não está certo com você. Quando Marcelo saiu, Paulo percebeu que precisava acelerar sua investigação. Sua cobertura estava prestes a ser descoberta, e ele ainda precisava de evidências concretas sobre as maiores violações. O cerco começava a se fechar. Na manhã seguinte, Paulo chegou mais cedo que todos ao canteiro de obras. Precisava fotografar documentos no escritório antes que a equipe administrativa chegasse. Com cuidado, usou uma cópia da chave que conseguiu moldar no dia anterior quando o engenheiro deixou o chaveiro sobre a mesa durante uma reunião. O escritório estava silencioso e escuro. Paulo ligou apenas uma pequena lanterna e começou a examinar as pastas de projetos. Logo encontrou o que procurava: laudos técnicos adulterados, resultados manipulados de testes de resistência do concreto, e um documento ainda mais alarmante, um relatório interno mostrando que a construtora sabia dos riscos estruturais, mas optou por ignorá-los para economizar. Meu Deus, murmurou Paulo, fotografando tudo com seu celular disfarçado de aparelho comum. Isso aqui não é só corrupção, é crime contra vidas humanas. Tão concentrado estava que não percebeu quando a porta se abriu. A luz principal foi acesa de repente. Eu sabia, disse Marcelo, parado à porta com os braços cruzados. Atrás dele, Ricardo Mendonça e 2 seguranças corpulentos bloqueavam a saída. Um servente que entende de formas estruturais, que faz perguntas técnicas, e agora invadindo o escritório. Quem é você realmente? O coração de Paulo acelerou. Sua mente calculava as possibilidades de escape, mas eram poucas. Me dê esse celular, ordenou Ricardo, avançando ameaçadoramente. Sou um cidadão preocupado com segurança, respondeu Paulo, recuando. Essas obras estão matando gente. Ricardo riu, um riso frio e calculista. Você não entende como funciona o mundo real, não é? Construções têm prazos. Prazos significam dinheiro. E dinheiro significa que pessoas como eu podem fazer o que quiserem.
A lei é para todos, rebateu Paulo, segurando firmemente o celular. A lei? Ricardo gargalhou, olhando para os seguranças. A lei é para quem não pode pagar para contorná-la. Com um gesto, os dois homens avançaram, imobilizando Paulo contra a parede. O celular caiu e foi prontamente recolhido por Ricardo, que começou a examinar as fotos. Fiscal do Ministério do Trabalho. O rosto de Ricardo empalideceu ao ver a identidade funcional fotografada que Paulo havia usado para documentar sua verdadeira identidade. Você sabe em que confusão se meteu, seu intrometido? Paulo sentiu um soco atingir seu estômago, deixando-o sem ar. Ricardo aproximou-se, agarrando seu rosto. Escute bem, seu merda. Tenho metade da prefeitura no bolso. Acha mesmo que um fiscalzinho vai derrubar meu império? Os trabalhadores merecem segurança, ofegou Paulo. Trabalhadores são substituíveis, cuspiu Ricardo. Consigo 10 novos para cada um que se machuca. É o custo do progresso. Nesse momento, ouviram-se vozes se aproximando. Os primeiros operários começavam a chegar. Levem ele para o depósito abandonado, ordenou Ricardo aos seguranças. Depois decidimos o que fazer. Paulo foi arrastado por um caminho lateral, longe da vista dos trabalhadores que chegavam. No depósito abandonado, um galpão isolado nos fundos do terreno, foi amarrado a uma cadeira. Você tem família, Paulo? Perguntou Ricardo, acendendo um cigarro. Alguém que vai sentir sua falta quando você simplesmente desaparecer. Um calafrio percorreu a espinha de Paulo. Ele permaneceu em silêncio. Podemos fazer isso de duas formas, continuou Ricardo. Você assina uma confissão dizendo que invadiu propriedade privada para roubar segredos industriais, eu te entrego à polícia, e você perde o emprego, a reputação e talvez pegue alguns anos de cadeia. Ou, Ricardo fez uma pausa dramática, soltando a fumaça lentamente. Ou você simplesmente desaparece. Tantos acidentes acontecem em construções, não é mesmo? Lá fora, os sons da obra a todo vapor pareciam tão distantes. Paulo pensou em sua esposa grávida esperando em casa, na investigação que levará meses para construir, nas vidas que estavam em risco naquele canteiro de obras. Duvido que você teria coragem, desafiou Paulo, encarando Ricardo. Tantas testemunhas já me viram aqui. Testemunhas compradas com o medo de perder o emprego, rebateu Ricardo. Ninguém vai se lembrar de você amanhã. Marcelo, que assistia à cena com visível desconforto, interveio. Chefe, talvez devêssemos só entregar ele à polícia. Dizer que ele invadiu. Cala a boca, berrou Ricardo. Quem manda aqui sou eu. Sempre fui eu. O empresário estava visivelmente descontrolado, o rosto vermelho de raiva, gotas de suor escorrendo pela testa. Em um acesso de fúria, jogou o cigarro no chão e o pisoteou. Você tem 1 hora para decidir, Paulo. Depois disso, não respondo por mim. A porta do depósito abandonado abriu-se silenciosamente. Paulo, ainda amarrado à cadeira, levantou os olhos esperando ver Ricardo ou seus capangas retornando. Para sua surpresa, era Pedro, o pedreiro mais velho com quem havia conversado no dia anterior. Fique quieto, sussurrou Pedro, olhando nervosamente para trás enquanto tirava um canivete do bolso. Eu ouvi tudo. Você é mesmo fiscal? Paulo assentiu, enquanto Pedro cortava as cordas. Por que está me ajudando? Está arriscando seu emprego. Meu sobrinho morreu no ano passado, respondeu Pedro com a voz embargada. Foi naquela obra do Mendonça na Zona Leste. O laudo disse que foi erro humano, mas eu sabia que era mentira. O andaime estava podre. Quando as cordas cederam, Paulo massageou os pulsos doloridos. Precisamos ser rápidos. Tem uma saída pelos fundos. Pedro confirmou com a cabeça. Mas antes, ele tirou do bolso um pendrive. Copiei todos os relatórios que você estava fotografando. Trabalho aqui há 3 anos fazendo manutenção, tenho acesso a quase tudo. Venho coletando provas desde que meu sobrinho morreu. Paulo olhou para o pequeno dispositivo com espanto. Por que não denunciou antes? Medo, admitiu Pedro, abaixando os olhos. Tenho família, contas para pagar. Mas quando vi o que fizeram com você, percebi que não podia mais ficar calado. Um barulho do lado de fora fez os dois se sobressaltarem. Vamos, é por aqui. Pedro guiou Paulo por uma porta lateral, contornando montes de material de construção descartado. Minha moto está escondida ali. Tem um capacete extra. Enquanto se afastavam apressadamente do canteiro de obras, Paulo viu pelo retrovisor 2 seguranças saindo do depósito, apontando freneticamente em diferentes direções. Para onde estamos indo? Para a sede do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, respondeu Pedro, acelerando pela avenida. Eles têm advogados e contatos na imprensa.
O presidente do sindicato já tentou denunciar o Mendonça antes, mas nunca teve provas suficientes. Ao chegarem ao prédio simples do sindicato no centro da cidade, foram recebidos por Antônio, um senhor de cabelos grisalhos e postura firme. Este é Paulo, fiscal do ministério infiltrado na Mendonça Construções, apresentou Pedro. Ele foi descoberto e quase não saiu vivo de lá. Antônio apertou a mão de Paulo com firmeza. Há anos esperamos uma chance de derrubar aquele canalha. Quantos dos nossos já morreram nas obras dele? E a justiça nunca o alcança. Em uma pequena sala de reuniões, Paulo conectou o pendrive ao computador. A quantidade de evidências era impressionante: documentos adulterados, atas de reuniões onde decidiam ignorar normas de segurança, fotos de instalações precárias e até mensagens trocadas com agentes públicos. Isso é dinamite pura, comentou um dos advogados do sindicato. Temos que agir rápido, antes que eles destruam mais evidências ou, pior. Paulo assentiu, pegando seu telefone. Vou acionar a equipe de fiscalização agora mesmo para uma operação de emergência. Temos que chegar lá antes do fim do expediente, quando todos os trabalhadores ainda estão no local. Não é perigoso. É mais perigoso deixar aquela obra continuar, respondeu Paulo com determinação. Aquela estrutura pode colapsar a qualquer momento com as falhas que identifiquei. Enquanto Paulo organizava a operação com sua equipe pelo telefone, Antônio contatava jornalistas de sua confiança. O plano era simples: uma ação coordenada entre fiscalização, sindicato e imprensa. Temos uma chance de não só parar o Mendonça, mas de mandar uma mensagem para toda a indústria da construção, disse Paulo, olhando para as dezenas de trabalhadores que começavam a se reunir na sede do sindicato após serem convocados por mensagens. A esperança crescia em seu peito, substituindo o medo que sentirá horas antes. Aquele não era mais apenas seu trabalho como fiscal, era uma missão de justiça. Se você também acredita que todos merecem condições dignas de trabalho e que ninguém está acima da lei, aproveita esse momento e se inscreve no canal. A reviravolta na vida do Ricardo Mendonça só está começando. Em menos de uma hora, uma operação sem precedentes estava montada. 3 viaturas do Ministério do Trabalho, jornalistas de 2 canais de televisão e dezenas de membros do sindicato chegaram simultaneamente ao canteiro de obras da Mendonça Construções. Paulo liderava o grupo, agora usando seu colete oficial de fiscal, acompanhado de 5 colegas de equipe. Ricardo Mendonça estava em seu escritório improvisado quando ouviu a comoção lá fora. Quando chegou à janela, seu rosto empalideceu. Câmeras, fiscais e uma multidão se formava no entorno da obra. O que diabos é isso? Gritou para Marcelo. Cadê aquele fiscal? Quem deixou ele escapar? Mendonça, a voz amplificada de Paulo soou pelo megafone. Fiscalização do Ministério do Trabalho. Esta obra está embargada por risco iminente à vida dos trabalhadores. Enquanto os fiscais avançavam pelo canteiro, instalando as faixas de interdição, Ricardo correu para o telefone. Tentou contatar a secretária Marta, o delegado que tinha em sua folha de pagamento, até mesmo um desembargador amigo. Ninguém atendia. Estão todos se escondendo, os covardes, murmurou, sentindo o suor escorrer pela testa. Do lado de fora, Paulo orientava a equipe de fiscalização a reunir todos os trabalhadores para uma inspeção de emergência dos equipamentos de segurança e verificação dos documentos trabalhistas. As câmeras de TV registravam tudo. Senhor Ricardo Mendonça, chamou um dos fiscais, batendo a porta do escritório. O senhor está intimado a comparecer imediatamente e apresentar a documentação da obra. Com o rosto contorcido de raiva, Ricardo saiu do escritório tentando manter a compostura. Isso é um absurdo. Uma perseguição. Tenho todos os alvarás. Foi quando avistou Paulo, agora de colete oficial, coletando depoimentos dos trabalhadores. Por um momento, os olhares se cruzaram. O desdém que Ricardo demonstrara dias antes se transformará em um misto de ódio e medo. Você, apontou Ricardo, avançando furiosamente. Você se infiltrou na minha empresa. Isso é ilegal. Operação legal e autorizada pela superintendência, respondeu Paulo calmamente, entregando os documentos oficiais. Baseada em denúncias graves de irregularidades trabalhistas e risco à vida. As câmeras se aproximaram, captando cada palavra da discussão. Ricardo percebeu que estava encurralado. Vocês não entendem, tentou justificar, mudando de tática. Construção civil tem prazos apertados. Às vezes cortamos alguns cantos. Cortar cantos, interrompeu Pedro, que até então assistia em silêncio. Sua voz tremia de emoção. Meu sobrinho morreu por causa dos seus cantos cortados. Tinha 23 anos.
Outros trabalhadores começaram a se manifestar, encorajados pela presença da fiscalização e das câmeras. Trabalhamos 12 horas sem hora extra. Não temos equipamento adequado. Dormimos em alojamentos sem condições. Enquanto isso, a equipe técnica de engenheiros do ministério examinava a estrutura da construção. Um deles se aproximou de Paulo com expressão grave. É pior do que imaginávamos, disse em voz baixa. A fundação está comprometida. Se houvesse uma chuva forte ou mesmo vibrações de máquinas pesadas, poderia colapsar com todos dentro. Paulo sentiu um arrepio. A situação era ainda mais grave do que suspeitava. Ricardo Mendonça anunciou Paulo em voz alta, para que todos ouvissem: o senhor está sendo autuado por 27 infrações gravíssimas de segurança do trabalho, sonegação de direitos trabalhistas e, mais grave, por colocar conscientemente vidas em risco. Esta obra está embargada indefinidamente. Enquanto Paulo falava, 2 policiais federais se aproximaram. A denúncia incluía crimes de corrupção ativa envolvendo agentes públicos. Ricardo Mendonça, o senhor está detido para averiguação. Em choque, vendo seu império desmoronar, Ricardo perdeu a compostura por completo. Vocês não sabem com quem estão lidando. Tenho contatos. Tenho dinheiro. O senhor tem o direito de permanecer em silêncio, continuou o policial, algemando. Tudo o que disser pode e será usado contra o senhor no tribunal. Enquanto Ricardo era conduzido à viatura policial, os trabalhadores aplaudiam. Paulo observava a cena com um misto de alívio e satisfação. O sistema não era perfeito, mas hoje, pelo menos, a justiça prevalecera. No dia seguinte, o caso estampava a primeira página dos jornais: empresário da construção preso após fiscal se infiltrar como servente de obras. A denúncia abria caminho para uma investigação mais ampla que revelaria um esquema envolvendo outras construtoras e agentes públicos. O sol da tarde iluminava o auditório lotado da Universidade de Engenharia de São Paulo. Paulo Silveira, agora superintendente regional do Ministério do Trabalho, ajustava o microfone antes de iniciar sua palestra para os estudantes de engenharia civil. O caso Mendonça Construções mudou o cenário da construção civil no Brasil, começou ele, observando os rostos atentos dos futuros engenheiros. Não apenas por ter resultado na condenação de um empresário poderoso a 12 anos de prisão por múltiplos crimes, mas por ter desencadeado uma revolução nas práticas de fiscalização e segurança do trabalho. Na primeira fila, Pedro sorria, agora usando um crachá de instrutor de segurança do trabalho. Ao seu lado, Antônio, presidente do sindicato, acenava em aprovação. A operação que começou naquele canteiro de obras revelou um esquema que envolvia mais de 15 construtoras e dezenas de agentes públicos corruptos, continuou Paulo. A secretária municipal Marta Albuquerque foi condenada por corrupção passiva e uso indevido de verba pública. Outros 6 fiscais que faziam vista grossa para irregularidades perderam seus cargos e respondem a processos. Paulo mostrou no telão algumas imagens de novas construções, com trabalhadores usando equipamentos de segurança adequados, alojamentos dignos e estruturas sendo testadas por equipes independentes. O mais importante foi a mudança na legislação. A Lei Paulo Castro, nomeada em homenagem ao sobrinho de Pedro que perdeu a vida em uma obra irregular, agora obriga construtoras a submeterem suas estruturas a vistorias mensais por empresas independentes. A imagem no telão mudou para mostrar um condomínio residencial moderno, com áreas verdes e estrutura impecável. E este é o antigo terreno da obra embargada. Após ser leiloado para pagar as indenizações às famílias afetadas por acidentes anteriores da Mendonça Construções, foi adquirido por uma cooperativa formada por ex-funcionários, que construíram um conjunto habitacional modelo, seguindo todos os padrões de qualidade e segurança. Entre os presentes estava Marcelo, o ex-engenheiro de Ricardo. Após cooperar com as investigações e testemunhar contra seu antigo chefe, ele recebeu uma redução de pena e agora trabalhava como consultor de segurança, compartilhando sua experiência sobre como não ceder a pressões que colocam vidas em risco. Quanto a Ricardo Mendonça, Paulo continuou, além da pena de prisão, ele teve seus bens bloqueados para pagar indenizações às famílias das vítimas de acidentes em suas obras. Sua história serve como um lembrete poderoso de que ninguém está acima da lei, não importa quanto dinheiro ou influência tenha. Um estudante levantou a mão. Não teve medo de se infiltrar sozinho? O senhor podia ter sido morto. Paulo sorriu. Claro que tive medo. Mas às vezes precisamos enfrentar nossos medos por algo maior. Cada vida que salvamos vale qualquer risco. Após a palestra, enquanto Paulo recolhia seus materiais, uma mulher de meia idade se aproximou, segurando a mão de um menino de aproximadamente 10 anos. O senhor não me conhece, disse ela com voz embargada.
Meu marido trabalhava na construtora Alvorada, uma das empresas investigadas após o caso Mendonça. Graças às novas fiscalizações, descobriram que o andaime onde ele trabalhava estava prestes a ceder. Se não fosse por isso. Ela não conseguiu completar a frase, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu pai diz que o senhor é um herói, completou o menino, olhando para Paulo com admiração. Não sou herói, respondeu Paulo, emocionado. Apenas fiz o que era certo. O verdadeiro heroísmo está em cada trabalhador que denuncia uma irregularidade, em cada engenheiro que se recusa a comprometer a segurança por prazos, em cada cidadão que exige seus direitos. Ao sair da universidade, Paulo olhou para o céu de São Paulo, agora tingido de laranja pelo pôr do sol. Lembrou-se daqueles dias como servente, das mãos calejadas, do medo quando foi descoberto, e da luta que se seguiu. Valerá cada segundo. Em sua pasta, carregava o convite para assumir a Secretaria Nacional de Fiscalização do Trabalho em Brasília. Novos desafios o aguardavam, mas a missão continuava a mesma: garantir que todo trabalhador brasileiro pudesse voltar com segurança para sua família ao fim do dia. Muito obrigado por acompanhar essa história até o fim. Se você acredita que todos merecem um ambiente de trabalho seguro e digno, curta esse vídeo, deixe seu comentário sobre o que achou dessa história e, claro, se inscreva no canal para mais histórias impactantes como essa. Que tema você gostaria de ver no próximo vídeo? Deixe sua sugestão nos comentários. Sua opinião é muito importante para continuarmos trazendo conteúdo que realmente importa para você.